quando a gente fala de vegetarianismo, a gente tem muita coisa para ilustrar, então daqui a pouquinho... vamos falar bastante aqui daqui a pouquinho, gente. E vamos montar prato, hoje tá bem complexo. Não saiam daí, muita informação boa. Nossa, o pessoal vai se divertir. E a gente vai sentar, enquanto isso vai rodar a nossa vinheta do quadro Responde, Doutor. Muito bom, já estamos a postos hoje com um chazinho. Opa. No lugar, né, de um suco e de uma água aromatizada. E deixa eu contar para vocês, até antes de começar, até para inspirar as pessoas, é uma surpresa, a gente ainda vai mostrar para vocês essa novidade, mas eu já posso adiantar que a gente ganhou aí algo que há muito tempo eu queria muito, né? Eu e toda a equipe do Você Bonita, que é uma horta do Você Bonita. Jura, aqui na TV Gazeta. Mas é surpresa. Só comentei porque a Sandrinha fez um chá pra gente da cidreira da nossa horta, fresquinho. Bacana, então acho que merece até um brinde, saúde, né? E para inspirar as pessoas. Logo mais vocês vão acompanhar a história dessa horta, a gente vai mostrar, vai ser muito legal. Por enquanto, fiquem aí imaginando esse aroma, né, e tentando, poxa, acho que eu vou lá então comprar ali um raminho para fazer minha horta também. Parabéns pela iniciativa, Carol. É, muito legal. Muito eu tô super bacana. feliz, Parabéns. Agradeço aí a TV Gazeta, vai ser muito legal. Doutor Roberto, vamos começar com as perguntas, chegaram muitas, lembrando que neste quadro a gente responde perguntas já mandadas durante essas 2 semanas, porém, perguntas ao vivo que vão chegando a gente também vai responder. Perfeito. Vamos lá, primeira pergunta na tela, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Georgina. Um beijo. Quais são as vantagens de ser vegetariano? Vale a pena para a saúde ou é uma forma radical de vida? Neste momento, doutor Roberto, acho que você pode também dizer qual é de fato a definição, né, do vegetariano. Vamos lá. Na verdade, existe uma confusão, Carol. Algumas pessoas eliminam só carnes, não comem mais carne vermelha, às vezes só a vermelha, continua com frango, com peixe, não são vegetarianos, né? Só evitaram a carne vermelha. Então, a classificação mais frequente é ovo-lacto vegetariano, quando a gente mantém, além dos vegetais, ovo e leite e seus derivados. São grupos que correm pouquíssimo risco nutricional, porque tem a B12, tem o ferro, tanto, né, no reino vegetal, mas como no ovo, nos lácteos. Tá. Tem os que tiram o leite e ficam só com ovo e vegetais, são os ovo-vegetarianos, tá? Existem os vegetarianos estritos, esses são os que eliminam toda fonte animal. Esses são ou os vegetarianos estritos ou os que abordam de uma maneira mais filosófica, que são os veganos, que também nem usam roupa que tem couro ou que sejam de origem animal. Então é mais filosófico também, mas esses nada de origem animal. Nada. Nem se tiver, por exemplo, numa pasta de dente, ali no shampoo, enfim. Exato, né? Exato. É uma filosofia mesmo de vida. Doutor Roberto, mas e aí, de fato? Olha, o que a ciência tem, Carol, para a gente tentar entender isso melhor. O vegetarianismo mesmo, o vegano ou o vegetarianismo estrito, ele já vem sendo praticado por algumas populações do mundo, principalmente pelos indianos. Então a medicina estuda este grupo a longo prazo, já que os filhos são, os netos são, então já são gerações de vegetarianos estritos. O único risco nesse grupo de pessoas é a deficiência da B12, Carol, em longo prazo, não a curto prazo, tá? Porque a B12 pode, ainda aquela que a gente já comeu, ficar suprindo nossas necessidades por um tempo grande. Mas, de qualquer forma, esse é o único nutriente que eles têm que tomar cuidado, porque o resto, Carol, caiu por terra. Os estudos não conseguiram comprovar que o vegetariano estrito vai ter déficit proteico, de zinco, de ferro, desde que, depois nós vamos lá para a mesa depois, desde que ele tenha uma orientação correta de como buscar esses nutrientes em todos os grupos alimentares. Tá. Né? E o benefício que a gente vê, a gente comentou lá no início, é que parece haver uma correlação de vegetarianismo, ou para quem predomina a escolha de vegetais. Né, a gente falou da dieta baseada em plantas, Carol, lembra que 70% das escolhas eram vegetais? Então, quem predomina vegetal na alimentação e não abusa na gordura animal, tem menos doença cardiovascular. E isso é uma realidade. Câncer ainda está em estudo. E se é uma forma radical... Não, acho que tem dietas até mais radicais hoje por aí. Comendo proteína animal, né? Dieta do HCG, esses são radicais, come só 500 calorias por...
Então, acho que tem que tomar cuidado com o que quer ser radical, né? E, de fato, envolvendo aí para quem tem como estilo de vida, sustentabilidade e outras coisas ligadas a essa parte, a essa questão. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos então para a próxima perguntinha. Olha lá, quem escreveu pra gente. Aproveitem, hein? Mandem perguntas. Matheus, um beijo, obrigada. Como substituir a carne pelos vegetais sem causar anemia? Quer ir lá na mesa, Carol? Vamos lá na mesa? Então vamos lá já, vamos lá. Quer? Podemos, vamos. A gente daqui a pouco vai montar prato, vamos fazer tudo. Carol, o que eu fiz nessa mesa aqui? Independente, virei um vegetariano, vou excluir tudo de origem animal. Do que eu tenho do reino vegetal, eu preciso comer variadamente. Então aqui eu trouxe todos os grupos do reino vegetal que o vegetariano tem que lançar mão. E de maneira variada, não escolher apenas um ou outro de cada grupo. Então, a gente tem os legumes e verduras. Então, aqui eu já posso te dizer que nos legumes e nas verduras, que tem aqui, eu trouxe a rúcula, o agrião, trouxe o brócolis, trouxe beterrabas, as hortaliças, né? A cenoura, a berinjela. O ferro está aqui, de origem vegetal, nos vegetais verdes escuros. Então, quem não quer ficar anêmico, precisa caprichar mais nos vegetais verdes escuros. Para aumentar a absorção, é só jogar um limãozinho na salada, porque a vitamina C aumenta a absorção do ferro. Então, ele precisa de caprichar nessas fontes, tá? Para não ficar anêmico. Tem ferro também em algumas frutas. Eu trouxe aqui as frutas convencionais, mas tem uma frutinha chamada physalis. Ah, aquela que tem a folhinha. Que tem aquela folhinha que é riquíssima em ferro. A gente vai ter ferro também no grupo, não é uma fonte extrema, mas contém de leguminosas. Feijão, ervilha, lentilha, grão de bico. Também é uma excelente fonte proteica esse grupo, por isso que eu trouxe. Doutor tem Roberto, ferro também nas oleaginosas. Castanhas, amêndoas, não, nozes. Isso falando do ferro. Ele perguntou da proteína também. Certo, Glaucia? Na pergunta, o Matheus perguntou da proteína. Agora eu estou pensando o seguinte, não te interrompendo, mas já que a gente está falando dos grãos, os grãos têm proteína. Agora, até que ponto, assim, como é que é o valor nutricional do grão? É metade proteína, metade carboidrato? É um pouco mais carboidrato, um pouco menos proteína? É mais proteína, menos carboidrato? Para a gente entender aí. Mais ou menos 1/3 é proteína. Um terço? 1/3, né? Existem, por exemplo, o feijão azuki, ou azuki, não sei como se pronuncia, que é um feijão azuki, pretinho, menorzinho, ele tem para cada 100 gramas uma quantidade de quase 70% de um bife. Olha, então, aí já é uma proporção um pouco maior em relação ao total do alimento. Tem um pouco mais. Mas não existem as proteínas isoladas dos vegetais como suplemento. Então, se eu quero só proteína e não quero carbo, eu posso acrescentar um suplemento proteico da ervilha, do arroz. Como não existe whey protein do soro do leite, existe o suplemento proteico para os vegetarianos. Mas é legal. Que é só proteína. De repente a pessoa assim, vai ter lá a hora do almoço, já nós vamos montar nosso prato. A pessoa fez lá a refeição dela e naquele dia ela sentiu que as escolhas ali, ou ela estava em um lugar que não tinha, né, tanto tal, faltou um pouquinho de proteína. Ela pode colocar naquele dia um suplemento de proteína? Pode, se ela for fazer uma atividade física, pode, como o onívoro ingere seu whey protein antes de um treino de força ou logo em seguida. É óbvio que não é um suplemento barato, ele é caro e não é tão palatável. Agora, se o vegetariano tiver uma boa variabilidade de proteína vegetal, depois a gente pode ainda retornar na mesa quando montar o prato, eu falo um pouco mais disso, ele não precisa de um suplemento, não. Agora, quando malha muito, eu quero ganhar um pouco de massa muscular, pode ser usado como artifício, sem problema nenhum. Eu acho que é justamente a próxima, olha lá, porque essa é uma questão importante do vegetarianismo na tela. A Roberta, um beijo, obrigada, Roberta. Como aderir a esse tipo de alimentação sem ficar com a alimentação restrita somente a carboidratos? E aí eu completo. E ganhar peso, que é o que muitas pessoas acabam notando quando começam o estilo de vida. Aí é questão de ser bem orientado. Eu acho que todo vegetariano precisa de uma ajuda, né? De um profissional, de um médico, de um nutricionista para orientá-lo. Mas quando a gente fala de carboidrato, Carol, a gente já pensa só no grupo dos cereais, como sendo esse o de maior erro. O grupo cereais é o arroz, é a batata, é a mandioca, né? É o milho. Então, se eu começo a exagerar no grupo cereais, eu trouxe aqui, por exemplo, Carol, ó, no grupo dos cereais tem aqui a mandioca, tem a batata doce, tem o inhame. Eu trouxe aqui também o arroz integral,
Então, tem aqui, poderia ter aveia também. Tá. Então, se eu souber utilizar a quantidade correta, isso não muda, então, independente de qualquer coisa. Podemos montar já, doutor. O próprio onívoro pode, o que come de tudo, comer também carboidrato erradamente. Então, vale para o vegetariano que ele tem que saber escolher seu carboidrato. Lembrando que frutas também são carboidratos, que as hortaliças, né, os legumes e verduras também são classificados como carboidratos, e as leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja, também são carboidratos. Mas o maior erro está no cereal. A pergunta que eu te faço é a seguinte: como a gente monta um prato, por exemplo, no prato da pessoa que não é vegetariana? É um tantão assim de salada, e tem mais uma parte de legume, aquela parte aqui embaixo de arroz, feijão, e uma parte X da proteína animal, certo? Essa é a divisão quando a gente risca o prato. Convencional. Como seria então do vegetariano? Vamos montar. Eu pensaria Vamos que dividir folhas, esse prato. tá? É que eu não sei como eu vou conseguir tirar aqui. É que eles estão grudadinhos aqui, Se você quiser, Carol. te ajudo, você vai falando. Tá? Eu vou pegar aqui um pouco de alface, tá? Eu vou ter que arrancar aqui, Carol. Tem problema. Tá, eu vou mão ter na horta, mão na massa. Ó, peguei aqui rúcula, tá tudo não vai, fresquinho. tá tudo fresquinho. Vou pegar aqui um agrião, vamos puxar aqui. Essa variedade das folhas é importante. Segura aqui um pouquinho, Carol. Deixa eu puxar aqui de um jeito que não fique tão feio, né? Porque eu quero que fique isso aqui. pelo menos bonitinho. Pronto. Ó, peguei aqui ferro de origem vegetal. Tá? Eu jogaria aqui, que não está aberto, mas eu jogaria aqui, isso aqui é um limão, gente, só que esse aqui é de cenário, tá? Eu cortaria e pingaria aqui pelo menos um meio limãozinho, porque a vitamina C aumenta a absorção do ferro de origem vegetal. Tá? Bom, eu poderia ser tradicional. Vamos, ainda eu não terminei ainda mas então vamos lá. Vamos pegar o tomate, então vamos lá. Né? Tomate, eu pensaria aqui numa beterraba. Aqui a gente poderia ralar um terço de uma beterraba, tá? Eu ia te perguntar das quantidades. Isso, aqui eu colocaria um terço de uma beterraba ralada vou dar uma e pegaria meia cenoura. Vamos botar a mão na massa. Eu vou quebrar aqui, gente, tá? Ó. Pronto. Uma meia cenoura raladinha, tá? Ó, beterraba, tá bom essa quantidade? Perfeito. Tá ótimo, aqui, perfeito. Esses dois pedacinhos? Isso, os dois, tá. Por que disso aqui, gente? Deixa ele pegar. Aqui eu já tenho, primeiro, uma salada colorida, né? Porque eu preciso de antioxidante, então tá aqui nas cores dos alimentos. Mas eu tenho ferro de origem vegetal, eu tenho ferro um pouco na beterraba também, eu joguei aqui um pouco de limãozinho para aumentar a absorção do ferro, e tenho a vitamina A e tenho aqui também antioxidante no tomate. Então isso aqui já é a minha parte de legumes e verduras. Certo. Tá? Agora vamos para os cereais. Aí é que tá, Carol. Se você pega esse prato e coloca aqui uma montanha de arroz branco, aí ele está cometendo o erro do excesso do carbo. Tá? Então, eu poderia colocar um arroz, 3 colheres de sopa rasas, com um pouco de feijão, o feijão preto ou azuki. Mas vamos variar um pouquinho, porque arroz com feijão todo mundo come. Né? Sabe o que eu faria de diferente, Carol? Eu pegaria aqui uma quinoa, que é uma excelente fonte de proteína. Tá? Também tem cálcio, lembrando que às vezes o que não mantém lácteos, que é estrito, ele não tem um cálcio de origem animal, então tem que caprichar em cálcio de origem vegetal. Aqui, a quinoa, além de proteína... Quanto de quinoa, doutor Roberto? Coloca aqui, Carol, vamos imaginar que fosse um risoto, tá? Quando a gente... boa pergunta, vamos lá, porque essa parte também é importante, é que a gente vai colocar muitos grãos e tal, a gente conta as colheres dela feita, certo? Sim. E a caloria também, e a quantidade também, nunca antes de preparar, né? Então vamos fingir que ela está preparada. Vamos colocar umas 2 colheres de quinoa. 2 colheres dela, então, preparadas, tá? E vamos ver que receita vai ganhar da Malu, que uma eu sei que tem quinoa. Tá, então vamos lá. Poderia ser a mesma quantidade em arroz integral. Tá? Se eu não, como a quinoa é muito rica em proteína, eu poderia pensar em substituir pelo arroz com o feijão, porque o arroz com feijão é que tem que se completa em termos proteicos, tá? Ou ficaria com arroz e feijão. Se fosse feijão, seria uma concha pequena, tá? E 2 colheres de arroz integral. A gente vai usar um desses grãos? Vamos sim. Aqui que eu quero aqui, Carol, polvilhar um pouco de gergelim nessa... Pode apoiar, acho que os meninos eles conseguem pegar? Caribe consegue. Então vamos pegar e polvilhar aqui gergelim, inclusive tem gergelim preto aqui no meio também, nessa salada. Porque aqui eu já estou começando a aumentar um pouco mais também a parte de gordura, porque a gente precisa do carbo, da proteína e da gordura. O carbo já está aqui na quinoa. Eu poderia jogar um pouquinho de azeite.
Tá. Também um filetinho de azeite, de gordura boa, sem e não problema. vai ter nada de origem animal, porque de origem animal já tem a gordura, Perfeito. né? Ó, vamos Vegetal, jogar aqui não. um pouquinho, aqui tá. E ó, gente, continue mandando perguntas que a gente vai colocar no ar, tá? Tem bem, ó, bem fiozinho mais só, não precisa exagerar. A gente faz o prato e volta pra lá. O que eu tenho aqui, Carol? Eu já estou com um prato que já está com a gordura, a proteína e o carboidrato, tá? A gente poderia agora acrescentar uma fruta. E se a gente aumentar a proteína, poderíamos colocar o cogumelo? Carol, bem Vamos de cogumelo? pensado, eu tô olhando pra ele, tá olhando pra esse mim. Aqui pra ficar? Qual pode, que você que quer, Carol? bonito? Pode, qual pode dos pegar. dois você quer? Tanto faz, Tanto você faz. escolhe. Esse aqui é lindo, né? Olha esse. Que dá pra, esse aqui, gente, os vegetarianos tiram o cabinho, usam pra outras coisas e viram um hamburguinho, né? Ele parece um hamburguinho. Isso. O cogumelo, olha lá. Aqui eu tenho praticamente o que eu preciso. Eu tenho o carbo, que não está em quantidade exagerada. Eu tenho a proteína, que está no cogumelo e na própria quinoa. Tenho o ferro aqui dos vegetais verdes escuros, da beterraba. Joguei um limãozinho para aumentar a absorção do ferro. Garantiu o E eu posso ainda, bacana. ou se quiser, até uma fruta como um complemento. Uma fruta que pode ser até rica em vitamina C, ou um kiwi, ou eu posso pegar também aqui... E de baixo índice glicêmico. Índice glicêmico. Eu posso pegar uma maçã também, sem problema, como sobremesa. Até para o pessoal, assim, pensar, nossa, Carol, mas prato, e se eu sentir fome? Repete a salada. Esses dois... Não, acho que o cogumelo também pode, ainda né? pode. A quinoa que ela tem que ser um pouco mais limitada. A quinoa que tem que ser um pouco limitada. Tem o amaranto também, mas poderia ser o arroz com feijão, tá? Porque o que aumenta a saciedade, Carol? A fibra também aumenta a saciedade. Esse prato é rico em fibra. Legal. Então a fibra é sacietógena também, né? Ela não é E tá completo, ruim. gente. Agora, pra quem come o ovo e tal, aí pode fazer essas trocas com o ovo. Sim, aí ovo, a proteína né? do ovo, aí se for lácteo, tem a proteína do leite. O ovo lácteo vegetariano, Carol, é muito difícil ele ter alguma deficiência. Eu me preocupo mais com o vegetariano estrito mesmo. Esse é que fica um pouco mais... Poderia trocar, às vezes, a quinoa um dia por um pouco de batata doce. Eu poderia fazer a troca por outro, por um pouco de inhame. Pegar um grão de bico e salpicar na salada. Exatamente. As possibilidades são muitas, Carol. São muitas. E, ó, não tem muita caloria, gente. E quer dar um saborzinho de queijo? Isso aqui eu trouxe, Carol, ó. Quem tá em casa não conhece. O que é isso? Não é fácil de achar, mas aqui em São Paulo não é difícil. Chama levedura nutricional. A levedura nutricional é uma levedura, como tem o levedo de cerveja, tem as leveduras de um modo geral, que é do reino dos fungos, né? Só que ela não fermenta nada, não adianta jogar isso para crescer pão, não, porque ela não funciona. Mas ela é riquíssima em B12. Tá? E se você experimentar, eu jogaria aqui, ó, ela tem um gostinho parecido com queijo, Carol. Parece um queijinho parmesão. Gostoso! Levedura nutricional. Eu jogaria um pouquinho aqui para ter um pouco de B12 nesse prato. Roberto, arrebentou. Vamos deixar nosso prato aqui. Daqui a pouquinho, se tiverem mais perguntas, a gente mostra de novo. Bora lá. Voltamos para responder, porque tem muita pergunta. Inclusive, minha diretora acabou de dizer que estão chegando várias ao vivo também, né? Além das que a gente já tinha selecionado. Próxima perguntinha na tela, olha lá. Obrigada, Paty, um beijo. O que seria bom suplementar para garantir a falta de proteína animal? Sei da vitamina B12. O que mais seria bom? É um pouco do que a gente falou antes, Carol. A B12 já é tradicional que, embora teve até um relato de uma internauta nas minhas redes que ela é vegana há 10 anos, né? Tecnicamente é um bom tempo. E ela faz acompanhamento médico e não tem deficiência de B12 ainda. Mas isso é mais exceção do que regra. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Ferro, né? Se não estiver ingerindo bem, né? Se não buscar as fontes vegetais corretas. Zinco não precisa, porque o zinco está na proteína vegetal também. Se achava que a deficiência de zinco poderia ocorrer no vegetariano. Geralmente não. Então é só o ferro mesmo. E o total proteico, Carol. Se a pessoa não... O que não pode, que vocês que estão em casa vendo essa pauta, é não escolher uma fonte proteica isolada do reino vegetal. Por exemplo, antes se falava muito da soja, né? Sim. Então, a soja como exemplo da proteína mais completa do reino vegetal. Na verdade, não, gente. A soja também pode ser uma estratégia. Embora a gente tenha que sair da caixinha, né? Pelo fato da soja ser transgênica, a gente fica com medo a longo prazo que isso pode dar. Então, por que não mais o arroz integral com feijão, a quinoa, o amaranto, o cogumelo, o grão de bico, a lentilha, todas essas escolhas aí. Mas suplementar mais é mais a B12 mesmo, Carol. E suplemento proteico só se necessário. Próxima perguntinha na tela.
Obrigada, Rita. Um beijo. Dieta vegetariana ajuda a amenizar as dores das doenças autoimunes? Que pergunta linda. Puxa. Isso ainda está em fase de estudo. A gente sabe que tem a dieta pró-inflamatória, né, que é aquela muito rica em açúcar, em gordura animal, em proteínas que são mais alergênicas, glúten, caseína do leite, a proteína do milho, da soja. Então, alguns estudos referem que quando você evita as proteínas, as macroproteínas mais alergênicas ou mais hipersensibilizantes, você pode ter uma queixa do paciente menor no consultório de exacerbação das dores. Isso não quer dizer que eu retirando esses alimentos, eu curo a minha doença autoimune, Carol. Entendi. Não podemos afirmar isso, tá? Mas eu, como nutrólogo, diria que na minha prática de consultório, para a doença autoimune, eu peço para evitar alguns alimentos específicos e a resposta em diminuir dor ou inchaço ou ter mais chance, que a gente chama de remissão da doença, de não entrar tanto em atividade, é um fato real, embora faltem ainda mais estudos para a gente comprovar cientificamente. Mas na prática clínica tem correlação, sim. Nota isso. Olha lá. E essa pergunta é interessante. Na tela. Obrigada, Den. Um beijo. Sou vegetariana faz muitos anos e gostaria de saber se tem contraindicação para o bebê quando ficar grávida. Preciso tomar suplemento? Então, enquanto o Dr. Roberto responde, vai passar aí uma ilustração, inclusive, de inspiração aí para as pessoas, que é desse momento que o bebê está se formando e que vai crescendo. O que é necessário? É uma fase, Carol, extremamente específica na vida da mulher. Ela está gerando um ser dentro dela. Então, o aporte de nutrientes tem que ser maior, tá? Porque ela precisa de um aporte proteico adequado, de ferro, de todas as vitaminas específicas. Então, é óbvio que toda gestante, independente de ser vegetariana ou não, precisam tomar suplementos de ácido fólico, de ferro. Hoje já tem polivitamínicos específicos para gestante. Então, sendo até vegetariano pouquinho antes, né, doutor Roberto, de engravidar. Antes com ácido fólico. Então, a suplementação ela é obrigatória, independente de ser vegetariano ou não. Se é vegetariana já de longa data ou se tornou vegetariana, vai ter que procurar ou médico ou nutricionista para montar um plano alimentar específico para essa gestante, porque ela precisa cumprir todas as metas proteicas, de ferro, independente de tomar suplemento, tá? Mas não tem estudo que comprove que uma vegetariana não vai conseguir ter seu filho normalmente. As imagens são muito lindas, precisa de suplemento, sim, Carol, sem dúvida, independente de ser vegetariana ou não. Tá aí. E começar um pouquinho antes, até para garantir tudo isso no momento que chegar a hora. Perfeito, perfeito, Carol. Próxima perguntinha, então, quem escreveu pra gente na tela. Patrícia, um beijo, obrigada. O que dizer do vegetarianismo para pessoas que têm sangue tipo O? Já ouvi falar que são pessoas com tendência a ser mais carnívoros e podem sofrer carência de alguns nutrientes. Esse lance do tipo do tipo sanguíneo com a dieta é algo também falado há muito tempo. Eu me lembro, muito tempo, desde Carol. o início do Você Bonita, a gente vai fazer 8 anos no ar, quantas vezes fizemos essa pauta do tipo sanguíneo e dos alimentos? De fato, existe essa relação, doutor Roberto? Como é que é a sua opinião, assim? Eu conheço Peter D'Adamo, que é um naturopata americano. Eu tive um livro dele antes de me tornar nutrólogo, Carol. Olha só. E eu li, a teoria dele é que existe na evolução do ser humano aí, uma adaptação gradativa aos alimentos que a gente começou a comer. Se a gente pegar lá o homem primitivo, ele tinha acesso à caça e a raízes, não tinha ainda cereais, não tinha agricultura, não tinha lácteos, não existia o leite. Então, se teoriza, embora isso é um dado real, que o primeiro tipo sanguíneo encontrado em escavações, quando se começou a estudar aí os fósseis, parece que o sangue inicialmente encontrado é do tipo O. O sangue do tipo A, ele surgiu cronologicamente depois de um certo grau de evolução da espécie. Então, pode ser que, por que surgiu um novo tipo sanguíneo? E se teoriza que isso pode ter coincidido com a época da agricultura. Quando se iniciou a agricultura, houve uma adaptação, houve alguma resposta do sistema imunológico e a tipagem sanguínea se adaptou a mais cereais. Então, o tipo A seria mais vegetariano, mais
adaptado aos vegetais e não tanto a carne vermelha. Então é daí que surgiu Sim, essa teoria? Aí depois o sangue B foi encontrado em regiões onde a alimentação era específica, por exemplo, grupos populacionais que tinham uma alimentação daquela região. Então, pegar lá o Oriente Médio, eles criavam carneiro, eles tinham ali os vegetais que eles cultivavam ali naquela região. Aí houve uma adaptação para alimentos específicos regionalmente e surgiu o sangue B. Tá. E o sangue AB é só o cruzamento do A com B. Embora o Peter Diadmo mostre isso no livro dele, ainda não tem uma comprovação científica disso, Carol. Tá. Ainda é mais uma teoria do que uma verdade científica. E eu confesso que na época que eu li esse livro, eu cheguei a seguir com meus pacientes algumas dessas dicas. Fazer os teus testes, só que eu tive alguns casos onde foi mal sucedido. Dali eu parei e falei, não, então deixa eu fazer a nutrologia, deixa eu entender que não é só o tipo sanguíneo que comanda a individualidade, não. De fato, faz sentido. Eu acho interessante conhecer essas histórias para a gente ter um ponto, né, de partida do que faz sentido e do que a gente quer acreditar naquilo que faz sentido na nossa cabeça, na nossa história. Mas, se não há comprovação, então, eu acho que é o bom senso e, como você disse, a orientação médica. Orientação. Próxima perguntinha, olha lá. Obrigada, Maiara, um beijo. Comecei no veganismo com meu esposo há 3 meses. Vegetarianismo. Nossa dúvida é, devemos adaptar nossa dieta com uma nutricionista ou seria melhor procurarmos nutrólogo para já fazermos exames necessários para manter o controle de tudo? Antes de você comentar essa parte, que é algo importante, que é a especialidade médica e quem vai cuidar de tudo isso e dessa mudança, a gente tem aqui as palavras de uma culinarista muito querida, que já veio várias vezes no Você Bonita, que é a Júlia Ferriani. Eu só não me lembro agora se ela é vegetariana ou vegana, Juju. Eu acho que é vegetariana, né? Não tenho certeza. Mas ela falou com a gente, contou umas coisas bem legais. Olha lá. Oi, Carol, tudo bem? Olha, no meu caso, a opção pelo vegetarianismo fez uma diferença imensa na minha vida. Eu, na época, antes de me tornar vegetariana, eu me sentia muito cansada, muito sem energia, muito esgotada. E acabou que aos poucos, né, com a mudança na alimentação e principalmente quando eu excluí a carne vermelha, eu comecei a me sentir mais leve, mais disposta. Eu emagreci, voltei ao peso que eu estava antes de engravidar do meu primeiro filho. Então, realmente, assim, foi uma opção que deu muito certo na minha vida. Eu mudei a minha carreira, né, virei culinarista, comecei a trabalhar com isso, ensinar as pessoas e busquei ao máximo dar o exemplo aqui em casa. Você sabe que eu tenho 3 filhos e, assim, eu nunca impus nada a eles, né? Essa foi uma opção minha, mas eu sempre mostrei, sempre conversei dos benefícios e tal. E aí eu tive uma feliz surpresa quando a Joana, com 8 anos de idade, ela chegou para mim e falou: mamãe, eu não vou mais comer os animais. Eu vou virar vegetariana igual a você. Nossa, eu quase caí no chão de alegria e de emoção, porque foi uma coisa que realmente partiu dela. Eu acho que o meu exemplo só testificou e confirmou uma coisa que já vinha dentro dela. Então, é uma opção muito linda ver uma criança pequena ainda com tanta determinação. Então, ela vai nas festinhas de aniversário, ela quer saber do que é feito. Essa coxinha é de frango, se é de frango ela não come. Então, realmente, eu acho que assim, o maior presente que essa opção me trouxe foi ver a consciência da minha filha com uma idade ainda tão pequena, né? E optar por não comer mais carne. Beijo, tô com saudade de você. Um beijo, Ju, eu também. Parabéns, viu? É muito bacana quando a gente vê que dá certo, que mantém a estrutura familiar, enfim, a saúde, né? Eu acho que por isso que a gente tem que ter o bom senso. Nem tudo é para todo mundo, mas tudo que é feito que dá certo, a gente deve conhecer, né, e aumentar essa história para que mais pessoas saibam disso. Então, se você quiser acompanhar o canal dela no YouTube, se chama Julieta Natureba. Tem várias receitas, ela coloca os filhos para cozinhar. É bem legal. Obrigada, viu, Ju? Também tô com saudades de você. Vamos lá, doutor Roberto. Tem mais... não tem mais perguntinha, não. Você que vai falar agora da especialidade médica, é verdade? Na verdade, Carol, os dois têm que ser procurados, né? Vamos parar com essa coisa de nutrólogo e nutricionista fazendo o mesmo papel? Vamos entender a seguinte diferença. O médico nutrólogo, ele não tem nem intenção e nem tem a formação para isso, para a montagem do plano alimentar, Carol. Montar o plano alimentar é definir o tamanho da porção, o grupo alimentar que você vai escolher, o horário.
mediante o estilo de vida da pessoa, seu tempo. A montagem do plano alimentar é um ato do nutricionista, Carol, isso vai continuar valendo, né? Agora, a avaliação médica prévia de você saber como está a condição da saúde da pessoa, este é um ato do médico, independente de ser nutrólogo ou não. Será que eu tenho alguma condição médica que me traz risco de eu ter um desbalanço nutricional? Então, a avaliação clínica, o exame físico, a realização de exames laboratoriais, a interpretação dos exames laboratoriais, ainda é um ato médico. Então, os dois vão ser procurados. Na minha clínica, eu tenho nutricionista. Sim, claro, que faz a outra parte. Quando um quer fazer o papel do outro, é que vira bagunça, Carol. Então, os dois têm que ser procurados. E outra coisa que eu acho legal a gente colocar, porque as pessoas acabam confundindo, e eu vou dizer isso, porque me procuram muito. Carol, quem você me indica e tal? Conheço tantos profissionais maravilhosos que vêm a Você Bonita. Eu me sinto lisonjeada de me confiarem nisso, porque eu conheço o perfil dos profissionais e o perfil das pessoas que me procuram, então eu normalmente entendo quem vai se dar bem com quem. Porém, gente, as pessoas têm dúvidas. Eu vou num endócrino, num nutrólogo, num que siga aquela parte ortomolecular. Não rola essa dúvida, você que está me ouvindo aí em casa. Então, eu acho interessante também diferenciar, doutor Roberto, o nutrólogo do endócrino, porque é diferente. São áreas que têm algumas coisas em comum, mas que são especialidades diferentes. O endócrino, ele tem que fazer o diagnóstico das doenças glandulares. Então, se eu tenho uma glândula que produz um hormônio e essa glândula tem alguma alteração, seja na tireoide, no pâncreas, na suprarrenal, na hipófise, é o endócrino que tem que ser procurado, porque ele vai fazer um diagnóstico mais específico da sua doença glandular e iniciar o tratamento. Mas o nutrólogo pode achar esse problema antes de encaminhar, de repente? Pode também. Na verdade, o nutrólogo, Carol, agora, né, demorou, mas o Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira está exigindo que, para ser nutrólogo, se faça pelo menos 1 ano de residência em clínica médica. Que é o clínica geral. Então, o nutrólogo é um clínico, e é esse clínico que também faz o diagnóstico e encaminha para o especialista, se necessário. Sem problema nenhum. Famoso médico da família também. E que tem ali depois uma especialidade ligada à parte nutricional do negócio. Então, eu sou sempre favorável a uma equipe, viu, Carol? É isso aí, Mas eu acho legal a gente diferenciar e tal para as pessoas, né? Sim. Porque rola a dúvida, né? Sem dúvida. Então, esclarecido. Isso é fato. Próxima perguntinha na tela. Aí. Obrigada, Márcia, um beijo para você. Na menopausa, seguir uma dieta vegetariana pode prejudicar a saúde? Caso eu me alimentar, enfim, de forma errada. Que bonitinha a foto do cachorrinho, gente. Que lindo, Márcia. E aí, é uma fase importante? Ainda bem que ela colocou se comer errado. Eu acho que isso resume o assunto, na verdade, Carol. Seja você um onívoro que quer comer de tudo. Seja você um vegetariano estrito. Seja você um paleo. Seja você o estilo alimentar que você queira. Comer certo é ter a escolha adequada dos volumes, das quantidades, dos alimentos que vão te nutrir, que são ricos em proteínas, seja de origem animal ou vegetal, que são ricos em ferro, em todos os minerais, todas as vitaminas. A dieta equilibrada, ela vai valer para todo o estilo alimentar que você deseja. O grande risco é você eliminar grupos alimentares sem saber como substituir por algum que tenha um valor nutricional próximo, tá? E que volume comer deste paralelo para que fique próximo daquilo que eu deveria comer. Então, um onívoro, que é aquele que come de tudo, que come errado, pode ter mais prejuízo na saúde do que um vegetariano bem orientado. Entendi. E vice-versa. Um vegetariano mal orientado que come errado vai ter prejuízos em relação a um onívoro que come volumes corretamente. Né, que não erra na quantidade. Né? O problema tanto das pessoas que comem, enfim, proteína animal, para aquelas que são vegetarianas e não comem proteína animal, mas sim vegetal, é a quantidade também do tamanhão do prato, doutor Roberto? Inclusive, tipo do famoso pratão. Sim. E até vamos pensar também no próprio reino vegetal, nos cereais, no arroz, no milho, nas leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, existe uma substância chamada fitato. O fitato é uma substância que em excesso diminui a absorção de cálcio, diminui a absorção do ferro em excesso, diminui a absorção do zinco. Então, tudo em excesso, eu sou um vegetariano, mas como excesso de leguminosas, excesso de cereais, excesso, tudo vai ser veneno ou remédio conforme a dose.
Então, eu acredito que esse equilíbrio precisa de uma orientação. Nunca faça sem orientação, procure profissionais da sua confiança. E eu acho que, sem dúvida, o que a medicina sabe é que uma alimentação mais rica em vegetais, Carol, quando pelo menos 70% das suas escolhas vêm do reino vegetal, quando você escolhe proteínas, quando quer comer a proteína animal, mais magras, com menos gordura, cortes mais magros, se deseja manter lácteos, também procure os com um menor teor de gordura. Né? Dá para viver sem lácteos também? Dá, desde que você ingira cálcio suficientemente no reino vegetal. Tá. Então, eu acho que essa é a essência do que eu acho que faz bem. E eu preconizo isso para todos os meus pacientes. Das 2 refeições maiores do dia, pensando em almoço e jantar, faça uma vegetariana. Tá? Isso já traz benefícios. Verdade. Você já diminui substancialmente o excesso, né, do reino animal, contribui já um pouco, pelo menos metade para o planeta. Né? A glicose que vem do amido dos carboidratos do reino vegetal, em combinação com o ácido graxo de cadeia longa do animal, já fizemos pauta várias vezes dizendo que um combina com o outro para virar reserva de gordura no corpo. Quando eu faço uma refeição vegetariana isolada e não ponho nada de gordura animal, eu contribuo até para o meu metabolismo. E a minha digestão fica mais fácil quando eu tiro o amido próximo da proteína animal. A proteína do animal junto com o amido tem uma digestibilidade mais dificultada. Então eu vejo grandes benefícios no sistema digestório, no metabolismo, fazendo pelo menos uma refeição vegetariana ao dia. E nós vamos aprender justamente uma receita maravilhosa. Estão votando ainda, diretora? Vou lá, ainda pode votar, entra então no site, porque hoje tá um negócio. Vamos colocar aí na tela, gente? Ai, meu Deus, é o creme de tomate assado com quinoa ou é aquele caldo verde que a Malu já contou que é low carb? Eu não sei como ela chegou também na textura do caldo verde. Maravilhoso. Olha lá, quem será que tá ganhando, Malu? Tô curiosa, que eu não fico sabendo junto com vocês aí de casa, viu? O pessoal faz mó... me deixa mal curiosa aqui. E aproveitando então, doutor Roberto, nossa diretora pediu para que você continue aqui durante a execução da receita, que estão chegando muitas perguntas, então certamente em alguns momentos você vai continuar respondendo as nossas perguntas. Vou te agradecer neste primeiro momento e dizer que o tema, né, do próximo Responde Doutor é declínio hormonal. Pois é. A importância do equilíbrio hormonal, Carol, na nossa vida. A importância. Que pode... Gente, mas tem pergunta demais. Imagina a receita que a Malu vai trazer para esse tema. Agora eu já estou pirando aqui. Então entrem a partir de hoje, mandem perguntas. A gente seleciona muitas previamente e outras, claro, daqui 15 dias, quando vocês voltarem, a gente vai colocar ali também as perguntinhas que foram chegando ao vivo, que é o que a gente vai fazer agora enquanto o doutor fica aqui, doutor Roberto vai estar com a gente. Vou dar mais tempo pro pessoal votar, então, porque a Glaucia falou que tá ali, ó. Pau a pau? Tipo pau a pau, assim. Uau. E eu já tô salivando, gente, quentinha, imagina. Ai, hoje, na hora do almoço, à noite, essa semana inteira gelada. Muito bom. Doutor Roberto, muito obrigada. Eu que agradeço, sempre. Tem uma que tá mais, assim? Nem me conta, Glaucia, agora, que agora eu fiquei curiosa, já tô com água na boca. Quem quiser acompanhar o trabalho do Dr. Roberto, gente, lá no Instagram, @doutorabreviado Roberto Navarro, @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto, e no site nutrasaude.com.br. Sempre pautas maravilhosas, eu adoro quando a semana começa com vocês. Que bom, Carol, fico feliz. Tão bom, a gente voltou do feriado, eu falei, amanhã tem Dr. Roberto. Oba. Bom, fico feliz. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até daqui a pouco.